A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Velho Testamento. 1 Samuel capítulo 2 e verso 12. Lá no Velho Testamento você vai procurar 1 Samuel, amém? Capítulo 2 e verso 12. Eu quero ler do 12 ao 17. O título da nossa mensagem é 7 homens e um propósito. Ontem nós falamos sobre Zaqueu, não foi isso? Um cobrador de impostos. Era um pecador que tinha um desejo. Agora nós vamos falar do profeta Eli, que também se tornou pecador por esconder ou não falar nada, não se manifestar dos atos dos seus filhos. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 2, e verso 12 ao 17, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço dos sacerdotes, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel, que ia ali a Siló. Verso 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Verso 17 e último. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Bom, meus irmãos, olha, esse texto claramente vai nos dizer aqui sobre os filhos do profeta Eli, né? O profeta Eli, ele tinha um filho chamado Ofni e o outro chamado Finéias, né? O que a gente vê aqui? Eles eram sacerdotes. E todas as vezes que alguém levava algum sacrifício, tipo uma carne, o que eles faziam? Eles tiravam para eles a melhor parte e o que sobrava, às vezes ele deixava para Deus. Eles não estavam roubando isso do homem, não estavam roubando isso de outra pessoa, tipo sacerdote. Não, eles estavam roubando do próprio Deus. Uma das coisas muito interessantes, meus irmãos, nesse texto, é que se você cair na mão do homem, Deus pode te livrar. Se você cair na mão do inimigo, o nosso inimigo Satanás, Deus também pode te livrar. Mas se você cair na mão de Deus, não há ninguém que te possa livrar. Entendeu? Agora, o que eu quero que você entenda com essa mensagem é que o propósito de Eli seria consertar a sua casa. Chamar a atenção dos filhos, tirar os filhos dessa ordenança, porque eles estavam fazendo o quê? Roubando a Deus, meus irmãos. Essa mensagem vai deixar claro que muitas pessoas que estão ouvindo podem estar roubando a Deus. Tá entendendo? No que você está roubando a Deus, eu não sei. Talvez Deus exige 2 horas desse dia que você possa fazer alguma coisa para Ele. E você não está dando as 2 horas para Ele. Pastor, mas eu não consigo ler. Se esforça. Pastor, eu não consigo jejuar. Se esforça. Pastor, eu não consigo orar. Se esforça. Porque 2 horas é o mínimo que você poderia dar para Deus nesse dia. Você pode dividir essas 2 horas em ouvir louvores, adorar a Deus em oração, clamar a Deus, louvar a Deus, pregar a palavra, ler algum versículo, entregar algum folheto. Alguma coisa você poderia estar fazendo a Deus. Mas essas 2 horas poderiam ser fracionadas e você receber a vitória dessa maneira. Mas você prefere não falar nada, não fazer nada e ficar na sua. Quantas horas você gasta com você, para o seu patrão, para sua família? Quantas horas de lazer você tem? E não sobra 2 horas para Deus. Agora veja aqui, voltando para o nosso assunto, que o profeta Eli, ele tinha nas suas mãos a chave de resolver tudo. Ele era o sacerdote pai.
Ele podia muito bem tentar resolver essa história, para não permitir o que já estava acontecendo. E o que estava acontecendo, pastor Alex? Dentro daquele culto, vamos dizer assim, dentro daquela igreja, os dois sacerdotes estavam roubando a Deus. Irmãos, temos que orar a Deus para que essas coisas não aconteçam, porque essas coisas podem causar escândalos, sim. Mas se estiver acontecendo e você já sabe, ore a Deus. Não vai ser divulgando a desgraça de ninguém, não vai ser divulgando as falhas e os erros de alguém que você vai sair vencedor. Não deseje que seu irmão caia, por mais que ele esteja errado. Amém? Porque Jesus nos ensinou que não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Bendizei aos que vos maldizem. Foi assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Então você não pode fazer assim. Repara o que aconteceu. Olha só, tudo tem seu tempo. E Deus não fica ali quietinho, não. Lá no capítulo 2, no verso 34, olha o que Deus diz, ó. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Naquela época, o juízo de Deus era assim. Pecou, morreu, mas agora não. Nós estamos pela graça, pela misericórdia, e mesmo assim as pessoas ainda mentem, se enganam e falam bobeira, né? Olha só, meus irmãos, o que você está contemplando aqui é uma família, é uma casa, onde o pai não estava presente em resolver as coisas. O pai sabia das coisas, mas não resolvia. Tá vendo? Agora, se o profeta Eli podia resolver e não resolveu, a culpa não é só dos filhos, a culpa também é do pai. Então, o propósito aqui hoje é não cair no laço de Eli, de Ofni e Finéias. Esse é o propósito. Não cair no laço dos dois sacerdotes Ofni e Finéias de roubar o que pertence a Deus. Não cair no laço do profeta Eli, que podia e não fez. Olha só, meus irmãos. Você acha que ficou por isso? No capítulo 2 e verso 34, Deus prometeu a morte para eles. E no capítulo 4, verso 11, olha o que está escrito. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Elias estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto teu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem, a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, irmãos. Olha só a idade desse profeta, 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos, e que já não podia ver, quer dizer, ele já estava até cego. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Olha só a primeira notícia. E houve também grandes destroços entre os povos, e além disto, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Olha só, meus irmãos, quantas coisas aconteceram. A arca de Deus era a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando começa a ter essas coisas dentro de uma igreja, quando as pessoas começam a brincar com o pecado, quando as pessoas não têm mais o arrependimento, não pedem perdão, isso dentro de uma casa quanto numa igreja, quando as pessoas começam a se assemelhar e a viver as coisas malignas, acontece isso. A arca de Deus, a presença do Pai, o Filho e o Espírito Santo é retirada de sobre nós e morremos espiritualmente. Foi o que aconteceu aqui. Ofni, Finéias e Eli morreram, né? E nós, no nosso tempo, morreremos espiritualmente, sem a graça e sem a glória de Deus. Por isso mesmo, meus irmãos, hoje o propósito que era para Eli fazer é arrumar a sua casa. O seu propósito vai ser esse. Você pode arrumar a sua casa? Você pode? Nós aprendemos ali que Zaqueu, ele queria arrumar a casa dele. E Jesus foi na casa dele, ele achou Jesus. Agora Eli não queria saber das coisas de Deus, porque ele sabia o que era errado e não consertava. Meus irmãos, Eli podia tentar fazer alguma coisa, mas o texto não diz isso. Por isso, nós enxergamos aqui uma tal fraqueza de domínio daquele que pode controlar alguma coisa.
Tá entendendo? Por isso mesmo, oremos para que Deus nos dê força para consertar o nosso lar, nossa casa e a igreja. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.